As crianças podem sair agora. Nós estamos no final do Evangelho de Mateus, estamos refletindo sobre os últimos momentos do tempo de humilhação do Senhor aqui neste mundo, e nós falamos na semana passada sobre Jesus diante de Pilatos. Hoje vamos prosseguir em mais um parágrafo, estamos pregando por parágrafos, caminhando no texto, expondo parágrafos, e o parágrafo que vamos expor hoje abrange os versículos 27 a 31, conforme os irmãos acompanharam na leitura há poucos minutos atrás. Os irmãos devem se lembrar, olhando o versículo 26, os irmãos devem se lembrar que Pilatos soltou Barrabás, diz o texto no versículo 26, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Alguns talvez devem se perguntar por que, se Barrabás ele não queria que Jesus fosse morto, porque ele agravou a situação e mandou inclusive açoitá-lo. É que o açoitamento fazia parte do processo de crucificação. Quando alguém era entregue à crucificação, essa pessoa era, conforme os costumes da época, ela era açoitada. E muitas pessoas, inclusive, não resistiam ao processo de açoitamento, que era feito através de um instrumento extremamente torturante e doloroso. Era o flagrum romano, que era um açoite feito com tiras de couro, 3 ou 4 tiras de couro. E essas tiras, ao longo delas, eram presos pedaços pontiagudos de ossos de animais e de metais também pontiagudos. E então, quando terminava o tempo de açoite, as costas do indivíduo condenado era apenas uma massa sangrenta de carne, e muitos não resistiam a esse sofrimento e morriam mesmo durante o açoitamento. Então, como Mateus não é um escritor sensacionalista, ele não dá esses detalhes para nós. Ele simplesmente narra como as coisas aconteceram, e é até surpreendente o modo como Mateus conta isso de forma resumida. Mas realmente, nós estamos aqui no versículo 26 em diante, nós estamos diante de um quadro que é um dos quadros mais cruéis e sangrentos da história bíblica. A figura ou o processo de açoitamento de alguém naqueles dias era realmente aterrador. Muitas pessoas sequer conseguiam assistir um processo como esse. Então, o nosso texto, que se inicia hoje no versículo 27, é um texto que deve criar na mente dos irmãos a figura de um Cristo, um Jesus de Nazaré, um Messias extremamente debilitado no campo físico, no seu corpo. O Senhor passou toda a noite em claro, sendo ali pressionado pelas autoridades judaicas, foi levado, ele já tinha sido traído e já tinha sido negado, em termos psicológicos e emocionais. O Senhor, na sua humanidade, já estava em frangalhos.
porque tinha sido traído por um discípulo próximo e negado por outro mais próximo ainda e abandonado por todos os demais. E passou toda a noite ali diante das autoridades judaicas sem poder dormir, e mesmo ali, logo ao final daquele julgamento ali feito diante das autoridades judaicas, ele ali mesmo também passou a ser agredido fisicamente, porque naqueles dias a aplicação da pena era um direito dado a qualquer pessoa. Diante de alguém condenado, todos podiam bater, todos podiam ferir. Não havia nenhuma ideia de proteção do preso, de proteção da integridade física do condenado. Isso não existia. A partir do momento que a sentença era dada, todos podiam de alguma forma participar da execução da sentença. Então, quando ele foi condenado já diante das autoridades judaicas, já imediatamente ele começou a ser agredido fisicamente. Eles não tinham autoridade política para aplicar a pena capital. Então, por isso, encaminharam Jesus a Pilatos e pressionaram Pilatos para pronunciar a sentença. Pilatos não pronunciou a sentença, conforme nós vimos na semana passada. Pilatos deixou o povo pronunciar a sentença. E a sentença foi unânime. Todo o povo gritou: crucificam. E então ele o entregou para ser açoitado. E aqui o Senhor já está ferido. Os açoites agravam ainda mais os seus ferimentos, e agora então chega no versículo 27 essa figura do Senhor, cansado, alquebrado, ferido, sangrando, emocionalmente abatido, diante dos soldados romanos, que eram pessoas arregimentadas a partir da pior ralé da sociedade de então. Os soldados romanos, de acordo com um dos maiores historiadores do Império Romano, historiador Edward Gibbon, historiador inglês, ele escreveu uma obra intitulada Declínio e Queda do Império Romano, e nessa obra, escrita por ele, um clássico bastante conhecido entre os estudiosos, Edward Gibbon afirma que os soldados romanos, eles eram arregimentados a partir da mais baixa ralé da sociedade. Eram pessoas sem sentimentos, eram pessoas sem respeito, eram pessoas cruéis, eram pessoas sem escrúpulos, e o Senhor então é entregue nas mãos desses homens, para que zombem dele, para que o desrespeitem, para que o agridam durante o tempo que quisessem fazer isso. Eu quero destacar neste ponto que isso que acontece nos versículos 27 a 31 é o cumprimento de algo que o Senhor mesmo disse que aconteceria quando nós lemos as suas palavras no capítulo 20. Se os irmãos virarem um pouquinho as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 20, os irmãos verão que nada disso é uma surpresa para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na verdade, sabia que tudo isso aconteceria e sabia dos detalhes dessas coisas. No capítulo 20 de Mateus, versículos 18 e 19, o Senhor diz assim, Mateus 20, 18 e 19, diz assim o texto: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Isso se cumpriu, já estudamos isso. Eles o condenarão à morte, nós já vimos isso, como isso se cumpriu. E o entregarão aos gentios, nós vimos isso na semana passada, quando ele é entregue a Pilatos, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Cada um desses itens está se realizando. E nós estamos aqui nos versículos 27 a 31 do capítulo 27, vendo o cumprimento do versículo 19, na parte que diz, para que zombem dele, o açoitem, e logo em seguida virá a crucificação. Então nada disso pegou o Senhor de surpresa, ele sabia que isso aconteceria, e ele estava indo para Jerusalém com esse propósito, de entregar a sua vida ali, sabendo que todo esse processo precederia a sua crucifixão. Muito bem.
O texto, então, que está diante de nós, é um texto que mostra o escárnio. É o texto que realça a zombaria. E é importante observar isso, porque nós temos que conhecer as ações que o texto descreve e que permeiam essa mesma zombaria. Porque pode acontecer de alguém ser um zombador e não saber. Por isso, é bom que detectemos os atos que descrevem o escárnio. É bom que detectemos, isolemos os atos que descrevem o zombar, para que, delineando esses atos com maior precisão, saibamos o que é um escarnecedor. E nós vamos ver cada um desses atos, e o primeiro ato que aparece aqui, que está consubstanciado nos versículos 27 a 29, é o seguinte: é o ato de adoração fictícia. O zombador, o escarnecedor de Cristo, é alguém que o adora, mas a sua adoração é um simulacro. É uma representação teatral. É uma ficção, não é real. É um fingimento. E qualquer pessoa que se aproxime do Senhor e o adore de forma hipócrita, teatral, mentirosa, essa pessoa está realizando um ato típico de um escarnecedor de Cristo. Vejam o texto, eu mencionei o ato de adoração fictícia nos versículos 27 a 29. Vamos entender os versículos melhor, quero apontá-los para os irmãos e explicá-los melhor para os irmãos que não conhecem melhor o Evangelho. Como eu mencionei na semana passada, há um abismo entre nós e a cultura daquela época. Então o pregador tem que tentar superar esse abismo, fazer uma ponte, para que nos compreendam melhor o texto e possam criar na sua mente uma imagem mental que corresponda melhor àquilo que Mateus quis construir na nossa mente quando escreveu. O texto diz: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório. Pretório aqui é a casa oficial, o palácio, talvez. Talvez fosse a fortaleza Antônia, talvez fosse o palácio de Herodes, nós não sabemos. A fortaleza Antônia ficava bem próxima do templo, mas nós não sabemos onde Pilatos exatamente estava. Se ele estava na fortaleza Antônia ou se ele estava no palácio de Herodes. Mas de qualquer modo havia ali um recinto ali, onde os soldados puderam levar Jesus. E o texto diz que eles reuniram toda a tropa ao seu redor. Na realidade, o texto apresenta uma palavra, o texto mostra uma palavra que descreve melhor a tropa. E essa palavra aponta para a 10ª parte de uma legião. E a 10ª parte de uma legião seria composta por cerca de 600 soldados. Então, nós não podemos imaginar esta cena como uma cena em que o Senhor está ali nas mãos de 4 ou 5 soldados, como aparecem em alguns quadros, 4 ou 5 soldados batendo em Jesus. Isso já seria terrível, mas não é o que está acontecendo aqui. O que acontece aqui, na realidade, é uma verdadeira multidão ao redor do Senhor. São cerca de 500 ou 600 soldados ali, homens perversos, homens maus, ali, zombando e escarnecendo do Senhor. E vejam o que eles fazem. O texto diz no versículo 28, tiraram-lhe as vestes. Essa forma de agir era uma forma de humilhar a pessoa, deixá-la nua.
os soldados depois vestem Jesus novamente. Talvez por causa de algum escrúpulo com os judeus. Não sabemos se é que eles tinham algum escrúpulo. Essa gente, como eu mencionei, talvez não tivesse escrúpulo nenhum. Não sabemos porque eles vestiram de novo Jesus. Mas o fato é que ao tempo da crucificação, momentos depois, quando eles crucificaram o Senhor, eles tiraram novamente as suas roupas e lançaram sorte sobre as suas vestes. Então o Senhor Jesus, ele foi exposto diante de todos, o seu corpo nu, plenamente nu, totalmente nu. E isso era uma grande humilhação naqueles dias. Nós, na nossa mentalidade ocidental e sexista moderna, nós entendemos a nudez como algo de apelo sensual. Mas naqueles dias a nudez não era vista assim. Naqueles dias a nudez era vista como humilhação. Um homem nu diante dos outros, isso era humilhante. E o Senhor, tiraram-lhe as vestes, ele ficou nu diante daqueles homens e puseram nele um manto vermelho. Depois voltaram a colocar as vestes, como veremos, e removeram essas vestes de novo na cruz. O Senhor Jesus foi crucificado nu. As pessoas crucificadas passavam por essa terrível experiência de desprezo e de vergonha. E eles ficavam ali expostos dessa forma. E uma das maneiras de realçar ainda mais a vergonha que essas pessoas passavam era andar próxima delas e menear a cabeça. Era olhar para elas e menear a cabeça, num sinal de desprezo absoluto, total e completo. Então os soldados fizeram isso, tiraram as vestes do Senhor e puseram sobre ele um manto vermelho. A palavra que Mateus usa aqui para descrever esse manto vermelho mostra que era uma capa de soldado. Os soldados romanos usavam capas vermelhas. E o vermelho, assim como a cor púrpura também, apontavam para glória, realeza, riqueza. Então o que esses homens estão fazendo? Esses homens estão criando um simulacro de adoração, um simulacro de honra. Eles estão cobrindo Jesus com aquele manto vermelho. Era a capa talvez de um oficial ou de um outro soldado que tivesse essa capa vermelha, que era a cor da capa dos soldados. Cobrem ele com aquela capa, e o texto prossegue dizendo que eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Vejam, eles estão formando um teatro aqui. A coroa de espinhos, qual era a razão, qual era o motivo para uma coroa de espinhos? É claro, óbvio, que a razão principal era ferir, era machucar a pessoa. É óbvio que o objetivo era trazer um sofrimento ainda maior, mas não somente isso. A coroa de espinhos pode ser também que ela significasse algo mais, porque as divindades daqueles dias e os reis usavam também essa figura nas moedas que eles cunhavam com a sua efígie ali. As divindades, elas apareciam geralmente com raios emanando da sua cabeça num sinal de glória. E quando um rei queria mostrar ou transmitir a ideia de que ele era um rei divino, como os reis da época gostavam de transmitir essa ideia, os imperadores, muitos deles se definiam como divinos e exigiam inclusive adoração, exigiam que fossem chamados de Kyrios, de senhores, no sentido divino da palavra. Então, muitos desses personagens de autoridade, eles mandavam desenhar efígies de si próprios nas moedas, em que saíam, nesses desenhos, nessas efígies, saíam raios da cabeça da pessoa ali representada. E a ideia era o quê? Divindade, glória, é uma pessoa que tem brilho. Então é possível que os soldados, quando colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do Senhor, tivessem por propósito zombar dele nesse aspecto também. Vamos colocar brilho nele. Vamos fazer com que raios emanem da sua cabeça gloriosa. Vamos fazer isso também. Vamos deixar essa figura clara também. E fizeram isso e colocaram essa coroa de espinhos em sua cabeça.
O texto prossegue dizendo que eles puseram uma vara em sua mão direita. Essa vara, esse caniço em sua mão, era para representar um cetro. O cetro nas mãos de um rei era um instrumento que simbolizava a sua autoridade e a sua glória. Eram cetros de ouro, cetros enfeitados com pedras preciosas, e tudo isso mostrava a grandeza, o poder e a autoridade do rei. Quanto mais glorioso e bonito fosse aquele cetro e rico, mais isso apontava para a sua grandeza, autoridade e glória. Aqui colocaram uma vara na mão dele, mostrando que ele era um rei sem autoridade nenhuma, sem glória nenhuma, sem grandeza nenhuma. E então, depois de terem formado esse cenário, o texto diz que eles se ajoelharam e zombando disseram: salve, rei dos judeus. E aqui nós temos então esse ato do escarnecedor, uma adoração falsa. Todas as pessoas que adoram o Senhor só de boca, se aparentam, se aproximam um pouquinho desses homens. Sempre que nós apresentamos ao Senhor uma adoração fictícia, uma adoração teatral, hipócrita, sempre que fazemos isso, nós nos aproximamos desses soldados e nos aparentamos, nos ombreamos com eles. Estamos realizando um ato típico de um escarnecedor, uma adoração que é teatral, não é real, ela é falsa. Ela não corresponde aos fatos, ela não corresponde ao que há no meu coração, ela não corresponde ao que há na minha mente. Ela é só corporal, mecânica, ela é só vista aqui fora, é só isso, meramente exterior. Ela não é verdadeira, de coração e sincera. E isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque se isso acontece com você, você tem que frear isso agora. Porque se você vem à igreja e realiza uma adoração falsa, ou vem à igreja somente buscando certas emoções e certas realizações emocionais, e não a adoração do Senhor, como um número enorme de evangélicos faz hoje em dia, vão às igrejas para ter um tempo de congraçamento, um tempo de lazer, um tempo de diversão, um tempo de animação com músicas gostosinhas. Sempre que alguém faz isso e não se aproxima do Senhor para adorar a Ele e servir a Ele e não os seus próprios sentimentos e seu próprio coração, essa pessoa se aproxima dos atos desses soldados. Ela presta uma adoração falsa e com isso se aparenta dos escarnecedores. E qual é o perigo disso? Eu vou lhes dizer. O perigo é que, de acordo com o texto, esse escárnio não para aí. Ele caminha para outra direção. E é aí que o perigo está. Se você não adora o Senhor com sinceridade de coração, se você se reúne para adorá-lo, mas isso não é real, a sua vida não é uma vida de adoração, a sua mente não está devotada a essa adoração de forma sincera, é tudo mecânico, ou meramente uma tradição e um costume, ou como eu mencionei, apenas o desejo de satisfazer alguma emoção sua. Se é assim que você faz, esse gesto próprio do escarnecedor não fica nisso. Com o tempo, com o passar do tempo, essa ação caminha para outra.
E vejam no texto qual é a próxima ação que segue a essa. Veja o que diz. No versículo 30 nós temos o segundo ato. E eu vou dizer para os irmãos qual é o segundo ato dos escarnecedores. Eles primeiro apresentam uma adoração fictícia. E depois, em seguida, eles demonstram um desprezo absoluto. Começa com uma adoração falsa, mas caminha depois para um desprezo absoluto e completo. O texto diz no versículo 30, cuspiram nele. Na nossa sociedade, receber a cuspida de alguém é algo muito humilhante. E não era diferente naqueles dias. Cuspir em alguém era o mesmo que dizer: você é nojento e sujo. Você não passa de porcaria nojenta. Você me causa tanto nojo e você é um lixo tão grande que eu cuspo em você. É o desprezo completo e absoluto. A Bíblia diz em Isaías 56 que isso aconteceria com o Messias. Em Isaías 56 está escrito, diz assim, Isaías 56, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes. O Messias cumpriu essa profecia. Ele foi cuspido, foi zombado, até esse ponto. E o texto prossegue e diz que batiam-lhe com ela, com a vara, na sua cabeça. Os irmãos não devem imaginar aqui pequenas batidinhas, mas golpes violentos na cabeça do Senhor, que estava coroada com aquela coroa de espinhos. Qual é então o processo envolvido aqui? Qual é o processo com o qual temos que tomar cuidado? Primeiro começa uma adoração falsa. Depois a coisa cresce e vai na direção de um desprezo absoluto. Há muitas pessoas que vêm aqui à igreja adorar conosco. Vêm aqui e cantam conosco. Há muitos em casa que assistem aos nossos cultos. Há muitos que ouvem os sermões. Milhares ouvem os sermões, descobrimos hoje no boletim. E ali, naquele tempo, participam conosco. É fundamental que os homens todos que participam dessas coisas avaliem se estão adorando a Deus com sinceridade de coração. Porque há um grande perigo em não adorá-lo com sinceridade de coração. Porque a adoração falsa, ela caminha, ela cresce, ela se expande. E quando ela se expande, quando ela cresce, quando ela caminha, ela vai nessa direção do desprezo absoluto. Chega o momento em que a pessoa cospe no Senhor e vira-lhe as costas. Chega o momento em que o adorador falso não consegue mais ficar na falsa adoração. Ele dá um passo à frente. Ele dá um passo adiante. Ele progride, como soldados, ali naquele dia. E ele passa a desprezar terrivelmente o Senhor. E então nós chegamos ao versículo 31. E o versículo 31 mostra o terceiro ato. O terceiro ato do escarnecedor. E o terceiro ato do escarnecedor é a eliminação definitiva
a eliminação definitiva. O texto diz que depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Eu mencionei a princípio, eles fizeram isso, não sabemos exatamente por quê, porque não era costume vestir as roupas novamente do preso, mas eles o fizeram para remover depois na cruz. Então o levaram para ser crucificado. Aqui Mateus menciona uma palavra que ele usa nesses últimos capítulos, é a palavra conduzir. Eles o conduziram à cruz. E nessa passagem, assim como nas passagens próximas, essa palavra aparece outras duas vezes. A palavra conduziram. Eles o conduziram até Caifás, no versículo 57 do capítulo 26. Eles o conduziram a Pilatos, no capítulo 27, versículo 2, e agora a palavra aparece de novo. Eles o conduziram à cruz. Então foi um processo que foi marcando essa humilhação do Senhor. A Caifás, a entrega a Pilatos e finalmente a entrega à cruz. E então se fecha aqui esse ciclo de escárnio, esse ciclo de zombaria. E esse ciclo mostra o seguinte, que tudo começa com uma adoração fictícia, uma adoração que é irreal. Essa adoração fictícia caminha e se torna um desprezo absoluto. E finalmente ela termina com a eliminação definitiva do Senhor da nossa vida. Nós temos que tomar cuidado para que não comecemos o processo. Temos que tomar cuidado para que a nossa adoração não seja falsa, para que não haja o desenrolar dessa história terrível que vemos aqui. O que devemos fazer diante disso? Irmãos, a primeira coisa que devemos fazer diante disso, diante desse pequeno trecho, dessa pequena história que nós acabamos de rever e de reconstruir, é lembrar o que diz o Salmo 1 no versículo 1. O Salmo 1 no versículo 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Se os irmãos conhecem pessoas que são escarnecedoras, que zombam do Senhor, que agem como esses soldados agiram, ridicularizando o Senhor e zombando dele, os irmãos devem se afastar dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas não vão parar nisso. Essas pessoas vão caminhar em outras direções. Elas vão chegar ao ponto de rejeitar plenamente o Senhor. E essas companhias não são boas para a nossa saúde espiritual. E os irmãos que estão aqui, as pessoas que estão aqui, e que percebem na sua vida algo disso que eu mencionei, algo de uma adoração fictícia, algo de desprezo do Senhor, de um rompimento com Ele, devem abandonar esse processo. E devem voltar atrás nessas coisas. E não prosseguir nessa direção, porque essa é a direção daqueles soldados cruéis e blasfemos. E nós não podemos nos identificar com eles. Mateus, ao narrar essa história, quer incutir isso em nós, que nós não nos identifiquemos com eles. Mas, em meio a isso tudo, eu gostaria de destacar uma realidade que pode desaparecer da nossa mente enquanto nós vemos isso. Nós estamos vendo aqui sangue, golpes, gritos, pancadas, risos. Estamos vendo a multidão gritando.
Estamos vendo o Senhor sangrando, estamos escutando os golpes da vara, estamos ouvindo a risada dos soldados. É uma cena tão tenebrosa, é uma cena tão assustadora, é uma cena tão repugnante, que isso pode fazer com que nós esqueçamos ou não percebamos um elemento presente nisto aqui, que Mateus, o autor, não quer que nós jamais percamos de vista. E esse elemento presente aqui, nublado talvez por todo esse quadro sangrento, feroz, cruel, dos soldados ali flagelando o Senhor, essa realidade que está presente aqui e que pode não ser percebida quando nós escutamos os barulhos, o ruído das risadas e dos golpes e dos gritos, é a realidade do amor de Deus por nós. O que existe aqui, nesta passagem sangrenta, o que existe aqui, nessa passagem que faz com que tantos sentimentos ruins venham à nossa mente, é a realidade do amor de Deus por nós. Esta, que os irmãos estão lendo aqui, esta história que os irmãos estão vendo aqui, é a maior história de amor que o mundo já conheceu. E nós não podemos permitir que o som dos risos, que o som dos golpes, que o sangue escorrendo pela face do Senhor e pelo seu corpo, não permitam que vejamos essa realidade, a realidade de que isto é uma história de amor. É uma história de amor sangrento, mas é a história do maior amor que o mundo já viu. Eu não sou dado, e os irmãos me conhecem há bastante tempo para saberem disso. Eu não sou dado a sermões do tipo autoajuda. Você não sabe. Muitos dizem que eu sou um pregador bravo. E quem duvida disso deve ver o que eu fiz no púlpito a semana passada. E dizem que eu sou bravo e as minhas palavras são duras demais. E isso é verdade. E isso é verdade porque nós vivemos dias difíceis. E não se constrói um império com donzelas. O império da verdade é construído com soldados fortes, com púlpitos que não são de vidro, com púlpitos de aço, que não se quebram. É assim que se constrói o império da verdade no mundo e no coração dos homens. E é por isso que eu adquiri a fama de pastor bravo. Porque eu sou um soldado, não uma donzela. De modo que não sou caracterizado por sermões de autoajuda e por sermões de alisar a cabeça das pessoas. Mas eu quero dizer algo para vocês hoje aqui, diferente. Quero dizer algo para vocês que emana desse texto. Quero dizer algo para vocês ligado ao amor de Deus e que aflora daqui, que brota daqui, que brota desse quadro tão horrível, que sai, que salta do meio daquela multidão feroz, daquelas centenas de soldados cruéis gritando e batendo e humilhando e ferindo. Quero realçar para vocês a realidade do amor de Deus por nós neste momento. Aquele amor que se deu,
que se humilhou até aquele ponto. E para isso eu escrevi algo para vocês hoje. E eu vou terminar essa exposição lendo o que eu escrevi para vocês. Se vocês acharem que é autoajuda, ok, não é. Eu quero destacar isso como a mais doce verdade que vocês que creem no Senhor podem desfrutar. Eu vou ler para vocês. Veja aqui, nesse texto, uma história de amor. Uma história de amor sangrento. Não permita que o sangue, o sonido das pancadas, o riso dos que estão ao redor, a zombaria dos soldados, deixem você perder de vista o amor presente nessa narrativa. Tudo isso aconteceu por você. Tudo isso aconteceu por você. Se você se deprecia e se sente pequeno e desrespeitado, se você entende que a vida não tem mais graça, se você está só e os amigos são poucos, se você está com medo do amanhã, se você desanimou no trabalho de Cristo e na vida, se você está triste com o que lhe sobreveio nesses dias, olhe para este Cristo sangrento e lembre-se, tudo foi por amor a você. Em vez de olhar para os seus flagelos e chorar, olhe para os flagelos dele e descanse. Os nossos flagelos mostram a crueldade da vida e do mundo, mas os flagelos dele mostram o amor de Deus e sua graça. Assim, olhando para a dor da carne dele, afaste a dor da sua carne. Deixe que a dor dele seja seu alívio, pois a dor dele é prova do seu amor e do seu desejo de perdoar e restaurar. É assim que o sangue que lhe escorre nos consola. É assim que a coroa que o fere nos fortalece. É assim que os golpes que lhe infligem nos acariciam. Pois tudo isso mostra o quanto ele nos ama e até que ponto foi capaz de descer para nos fazer um dia subir. Essa é a mensagem do texto. Pare de olhar para os seus flagelos. Pare de olhar para as suas feridas. Pare de olhar para o sangue que escorre de você. Isso só vai deixar você mais agoniado e triste. Olhe para os flagelos dele. Porque são os flagelos de amor por você. E mostram o quanto ele desceu para você subir. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto tão triste, mas que abriga no seu bojo uma mensagem tão rica, fulgurante, gloriosa. Obrigado porque entre essas linhas de sangue, de zombaria, de afronta, de vergonha, de nudez, de humilhação, de dor, de injustiça,
Obrigado porque nessas linhas, entre essas linhas, podemos ver os raios de uma luz perpassando-as, a luz do seu amor por nós, a luz do seu amor infinito, que se humilhou até este ponto. Ó Deus, nos ajude para que as suas chagas, as chagas do Senhor, nos sirvam de conforto, mostrando o seu grande amor por nós, mostrando a sua disposição de se dar por nós, de morrer por nós, para nos encher de dignidade. E que esse seja o nosso remédio, que a ferida dele seja o nosso curativo, que a dor dele seja o nosso remédio, que o cansaço dele seja o nosso descanso. Nos ajude a olhar para esta cena e a encontrar nela vigor para prosseguir, tendo no coração firmada a certeza do seu amor e do seu cuidado por nós. Nós pedimos isso, Senhor. Ajuda-nos, restaura-nos e eleva-nos, consola-nos e cura-nos. E nos cura, Senhor, usando essas coisas. Nos cura usando a verdade, para que a nossa cura seja verdadeira, permanente e possa alcançar outros. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.